Esse dia queremos escutar a palavra de Deus, essa Lexio do dia 6 de abril. Queremos escutar a palavra de Deus com muito amor e com muita atenção. A palavra de Deus é sempre capaz de renovar o nosso entusiasmo, renovar a nossa oferenda a Ele de uma forma profunda, de uma forma nova, de uma forma convicta. E no nosso livro de vida hoje começamos um capítulo sobre a busca da verdade, o número 129. Nem todos os comunitários são chamados a fazer estudos intelectuais, mas todos são obrigados a procurar e a estudar o sentido da verdade. A verdade não é somente um valor cristão, uma virtude, mas ele é uma pessoa, Jesus Cristo, o próprio Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é de repente que nos tornamos seres da verdade, é todo um caminho. Nós nos tornamos cada vez mais verdadeiros na medida em que desejamos entrar nesse caminho e fazemos atos concretos para entrar na verdade. A transparência na nossa vida é necessária, tanto no nosso ser pessoal, como no relacional e especificamente nas nossas relações fraternas. Então, muito bonito esse desejo de buscarmos a verdade. Não é algo automático, não é algo simples de se fazer, porque é entrar em união com o próprio Cristo. Devemos dar passos, devemos estar nessa disposição de procurar a verdade, de viver na verdade, mas isso é todo um caminho para entrarmos na verdade. Então, nem todos devem fazer estudos intelectuais, mas todos são convidados, obrigados a entrar nessa busca da verdade e a fazermos justamente atos de verdade, de transparência, tanto na nossa vida relacional, quanto na nossa vida pessoal, quanto na vida fraterna, na vida das relações entre as pessoas. O número 130, Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito da verdade. Salmo 138, celebro o teu nome por teu amor e verdade. Salmo 85, amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Deus é verdade e amor, amor e luz. A verdade sem o amor é fria, o amor sem a verdade é flácido. Este equilíbrio deve ajustar a nossa vida. Sua palavra é verdade. Ele não pode nem se enganar, nem nos enganar. A nossa vida é feita para ser fundada sobre a verdade, que é o próprio Cristo. Provérbios 8, 6 a 9. Escutai, filhos, direi coisas importantes, abrirei os meus lábios com palavras retas. O céu da minha boca murmura a verdade, e os meus lábios aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma delas é desatinada ou tortuosa. São leais para quem sabe discernir, e retas para quem encontrou conhecimento. A palavra de Deus abre em nossa vida um caminho de retidão. Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E Santa Teresinha de Jesus vai dizer, sim, parece-me que procurei sempre só a verdade. Tenhamos corações sedentos da verdade, sedentos deste caminho da palavra de verdade. Romanos 3, 3 a 4. A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus de modo algum. Confirma-se, pelo contrário, que Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso. Conforme a Escritura, para que sejais justificados por tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Deus deve ser reconhecido como verídico, mas Ele quer que tenhamos parte deste mistério, quer fazer-nos entrar na sua verdade. Romanos 3, 7. Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, porque devo eu ainda ser julgado como pecador. A verdade de Deus deve resplandecer no meio de nós, na comunidade e uns com os outros. Então, da palavra do Senhor, da boca do Senhor, só brota verdade. E o Senhor quer fazer em nós essa reunião do amor e da verdade. Cada um de nós tem mais tendência para cuidar mais do amor, outros mais da verdade. E quando temos um prato da balança mais apoiado do que outro, há um desequilíbrio. Se você está só no amor e esquece a verdade, você vai ter relações fusionais, mas você não vai ser autêntico, vai faltar com a verdade. Mas também se você tiver só a verdade e faltar do amor, você vai ser ácido e você não vai construir a unidade.
A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés. Quer dizer que ela nos ensina a caminhar, ela nos mostra os passos que devemos dar. E por isso devemos trabalhar justamente para que a verdade de Deus resplandeça em nós, na comunidade e uns com os outros. Daniel 3, disse Nabucodonosor: é verdade, ó Sidraque, Misaque e Abednego, que servis a meus deuses e não rendeis adoração à estátua de ouro que erigi. Pois bem, estáis pronto a ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, do cornamusa e de toda a espécie de instrumentos de música, a vos prostrar e a render culto de adoração à estátua que eu fiz? Se não a adorardes, sereis imediatamente precipitados na fornalha acesa. E qual é o Deus que poderia livrar-vos das minhas mãos? Então, em resposta, disseram Sidraque, Misaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, da tua mão. Mas se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e a expressão do seu rosto alterou-se contra Sidraque, Misaque e Abednego, e tomando a palavra, deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Depois ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sidraque, Misaque e Abednego e os precipitassem na fornalha acesa. Mas começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Quanto a Azarias e aos seus companheiros, o anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha. Então o rei Nabucodonosor ficou perturbado e levantou-se às pressas e, tomando a palavra, perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que atiráramos no meio do fogo, amarrados? Em resposta disseram ao rei: certamente, ó rei. E ele prosseguiu: mas eu estou vendo 4 homens sem amarras, os quais passeiam no meio do fogo sem sofrerem dano algum. E o quarto deles tem o aspecto de um filho de deuses. Então exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, os quais, confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e preferiram expor os seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Muito bonito esse testemunho desses 3, e 3 é número da Trindade, é também imagem da comunidade, esses 3 que se decidem pela verdade. Ameaçados de morte, ameaçados com esse terror de uma fogueira acesa 7 vezes mais, não pensam nas suas vidas, não pensam em salvar a sua pele, pensam na verdade. São consagrados à verdade. E a verdade é que eles confiam no Deus Altíssimo e que mesmo se Deus não os salvasse da fornalha, eles não apostasariam, eles não iriam negar a verdade adorando um falso Deus. Pensamos essa força que o louvor dá, essa força que a certeza da fé dá na verdade para sermos muito autênticos quando somos pressionados pelo espírito de mentira. Salmo, cantemos Daniel 3. Bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito é o nome santo da tua glória, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no templo da tua santa glória, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu do trono do teu reino, digno de sumo louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu que sondas os abismos, sentado sobre os querubins, digno de louvor e sumamente glorificado para sempre. Bendito és tu no firmamento do céu, digno de louvor e glorificado para sempre. Vós, obras todas do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre.
Louvai-o e exaltai-o para sempre. Esses três na fornalha glorificaram a Deus. E aqui temos um grande ensino que quando nos sentimos pressionados pela mentira, pelo espírito do mundo, o louvor expulsa as trevas. O louvor tem o poder de exorcizar. João 8, 31 a 42, disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer, tornar-vos-ei livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa do filho, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho, pois, vos libertar, sereis realmente livres. Seis que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso pai. Responderam-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: não nascemos da prostituição, temos um só pai, Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. O Senhor é muito claro nessa passagem de João 8. Nós podemos ser filhos de Deus, filhos do Deus que é verdadeiro, ou filhos do demônio, que é o pai da mentira. Tem que haver no nosso coração uma clareza, uma decisão. Se eu quero me deixar gerar, educar e me parecer com o filho, como filho de Deus, o verdadeiro Deus, o Deus da verdade, ou se eu quero me deixar gerar pelo pai da mentira. E a palavra que é mais forte nessa passagem é: se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente filhos, e o Filho permanece para sempre na casa do Pai. A verdade faz com que permaneçamos em Deus, enquanto que a mentira nos afasta de Deus, nos rouba a nossa vocação. Hoje, como leitura patrística, temos um comentário dos Salmos de Santo Agostinho, bispo, que diz: Jesus Cristo ora por nós, ora em nós, e Ele recebe a nossa oração. Ele ora por nós como nosso sacerdote. Ele ora em nós como nossa cabeça, e Ele recebe a nossa oração como nosso Deus. Por isso, reconhecemos nele a nossa voz e em nós a sua voz. Que bonito! Reconheçamos nele a nossa voz e em nós a sua voz. Que nesse tempo possamos fazer ressoar a palavra do Senhor e intensificar a nossa oração, sabendo que é o próprio Jesus que ora em nós, Ele ora por nós e também Ele recebe a nossa oração. Que Deus nos abençoe e nos guarde profundamente. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.